Olá, pessoa que apertou o play! Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Isabela Freixo e você está ouvindo o Exagerado, o podcast gerado por mim, a Isa, para falar sobre tudo que a gente gosta, vive, vê e acredita sob uma cosmovisão cristã. Hoje é dia 6 de maio de 2021 e eu estou em Cuiabá, na casa dos meus sogros, com o meu marido, passando um tempo aqui de férias e aproveitei aqui um momentinho antes do almoço para gravar. E se Deus permitir, ainda hoje vai ao ar esse episódio. Eu quero hoje compartilhar com você uma verdade que Deus tem me ensinado a cada dia mais, especialmente nesses últimos dias de mudança de volta para o Brasil, que é: as coisas de valor não cabem na mala. E para te levar ao auge dessa reflexão, eu tenho que te contar um resumão de quem eu sou e do que aconteceu comigo até aqui. E para te dar uma breve degustação do que vai ser esse episódio, eu já quero adiantar que nos últimos 3 anos o que aconteceu foi o seguinte: eu mudei do Rio para Portugal, conheci meu melhor amigo lá, um cuiabano saído recentemente de Campinas. Casamos em plena pandemia e agora estamos de volta ao Brasil com toda a nossa vida, entre aspas, dentro de poucas malas. Quer saber mais? Então não aperta o pause agora e fica comigo até o final. Eu já falei um pouquinho sobre mim no primeiro episódio do podcast, mas no episódio de hoje eu vou abrir mais dessa história para você. Bem, eu nasci em 1994, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Eu sou filha do Márcio e da Adriana, irmã da Gabriela, que é 8 anos mais nova que eu e hoje em dia nem parece mais. Bom, nós morávamos primeiro na Pavuna, depois a gente se mudou para Vila da Penha e depois para Guapimirim, região da Serra dos Órgãos, onde meus pais e minha irmã e a minha avó moram até hoje, né? Então já foram muitas mudanças. Eu mudei de escola umas 7 vezes, a gente mudou de igreja, então eu sempre passei por muitas mudanças. Bom, e eu sempre fui também muito sonhadora. Amava cantar e amo até hoje e escrever. Casar e ter uma família era o que eu mais queria na vida. E depois da escola, eu não soube direito que caminho seguir. Então eu rodei por algumas universidades e empregos, até conseguir publicar o meu primeiro livro e dar então, assim, o primeiro passo para me tornar o que eu realmente queria ser, do lar e dos livros. Por essa época, antes, né, de publicar o livro, por esses empregos onde eu passei, desde que eu comecei a minha carreira, entre aspas, na minha vida no mercado de trabalho, depois de sair da escola, eu passei então a medir a minha vida pelas coisas. Coisas que eu ganhava, coisas que eu comprava, né, que eu pude então passar a comprar com meu salário, as coisas que eu não tinha ou perdia. Eu achava que as roupas, os acessórios me definiam. Eu passei a dar muito valor ao que eu tinha, e talvez no fim das contas as coisas é que tinham a mim. Eu passei a ser super consumista, escrava mesmo das compras durante todos os meus primeiros anos no mercado de trabalho, dos 18 aos 24 anos. Todo dia era uma sacola de loja, todo dia eu comprava alguma coisa nova, nem que fosse uma coisa mínima, pequena. E assim o dinheiro que eu ganhei, que era só meu, que eu queria que fosse só meu, no fim das contas não foi de ninguém, porque a maioria das coisas que eu comprei já não existem mais. Nesse período de quase 6 anos trabalhando, eu gastei muito e investi pouco, principalmente nos bens duráveis, nas coisas que de fato têm valor. E eu não estou falando de imóveis, eu falo de tempo devocional com o Senhor e os tempos de mesa com a família e os amigos. Sim, eu estava na igreja e estava cercada da família e dos amigos, mas poderia e deveria ter investido muito mais dos meus recursos nesses bens preciosos. O meu tempo, o meu talento, saúde, tudo isso deveria ter sido melhor investido naquele momento. Mas Deus, que é rico em graça e misericórdia, Ele nos ensina, né? A palavra dele nos fere, sua verdade nos alcança e quando alcança, gera arrependimento e mudança. E hoje, graças a Deus, eu tenho sido conduzida pelo Senhor a ser e fazer diferente, ou seja, dar valor e ver valor naquilo que de fato tem. E para chegar
aqui, a esse momento em que eu consigo perceber essa diferença e dar valor ao que de fato tem, eu tive que sofrer muitas outras mudanças, além das mudanças de casa, né? E a primeira delas foi, de fato, mudar de país. Eu tive a oportunidade de morar em Portugal e permanecer lá por ser cidadã por parte do meu avô materno. Eu mudei para lá em março de 2018. Uma mala, algumas roupas e muitos livros. Aqueles livros eram a minha futura estante no meu novo país, no meu novo quarto. E aquela estante seria o meu status. Eu imaginava assim, quem vou ser eu, uma escritora com um livro recém-lançado sem uma estante cheia de livros? Quem vou ser eu na fila do pão? Então eu estava super apegada àqueles livros. E daqueles livros que eu levei, que já tinham sido lidos no Brasil, eu só reli uns 3 em Portugal. A presença deles ali na estante era só a certeza de uma foto, um vídeo, likes, aceitação. Acabaram sendo só uns quilos a mais nas malas para despachar. Enquanto isso, eu trabalhava meio período e servia no louvor da igreja local na cidade de Braga, Portugal. E ali, do alto da plataforma, eu conseguia ver todo mundo que chegava na igreja. E um dia, no culto jovem, um cara de boné preto me chamou a atenção. Depois de algumas semanas, começamos a conversar e eu descobri que ele estava ali a trabalho para jogar no principal time de futebol da cidade. Descobri que ele é cuiabano, saiu de casa com 15 anos para jogar futebol e tinha morado em Campinas nos últimos 4 anos. A amizade cresceu assim como o interesse. E então chegou 2019. Meus pais foram me visitar e conheceram aquele que seria seu genro, mas na época nem era meu namorado. Meses mais tarde, conheci aquela que veio a ser a minha sogra. A presença dela foi fundamental para o início do namoro. Elias Emanuel, que é o nome do meu amado marido, queria e precisava ouvir a opinião da mãe, né, a meu respeito. Então, antes dela ir embora, nós já tínhamos começado o relacionamento. Em junho de 2019. 5 meses depois, em dezembro, começamos a pensar em casar. A gente sabia o que queria e sabia que em breve o trabalho dele o levaria para outro lugar e o tempo não nos esperaria muito. Então, uma data foi definida, 7 de maio de 2020. Bem, com a data veio uma lista de coisas: lugar, convidados, convites, alianças, vestido, terno, cabelo, maquiagem, fotógrafo, bolo, enxoval, coisas, muitas coisas. E eu estava empolgadíssima com todas elas, como toda noiva, né? E meu marido também, claro. Mas veio a pandemia. A data mudou, a família não chegou e a maioria das coisas ficaram de fora. Sobraram as alianças e a aliança em si. E esse processo, desde a decisão de casar até hoje, com 11 meses de casados, tem sido um instrumento de Deus para gerar em nós as mudanças mais radicais, desafiadoras, enriquecedoras e maravilhosas de nossas vidas. Nós nos casamos no dia 1º de junho de 2020, então eu me mudei para o apartamento que já era dele. A gente já sabia que não permaneceria naquela cidade para a próxima temporada. E ficamos então esperando uma definição por 3 meses mais ou menos. Então em setembro veio a resposta e nos mudamos do norte para o centro de Portugal. Coisas ficaram para trás, mas a maioria eu fiz questão de levar, bem apegada e sozinha, porque ele teve que ir na frente primeiro, né? E lá fui eu, com várias malas, bolsas e caixas, deu um trabalhão. Nos meses que se seguiram, a gente acumulou um pouco mais, como é normal, né, na vida de todo mundo. Mesmo sabendo que no fim do campeonato a gente partiria mais uma vez. Só que semana após semana, com cada situação nova que aconteceu, Deus foi nos fazendo trocar as coisas por experiências, memórias, aprendizados, pessoas, testemunhos. E então chegou abril de 2021 e a gente soube que o próximo destino seria o Brasil. 2 passagens, 2 malas de porão, 2 de mão e 2 mochilas. Foi tudo. E assim tivemos que deixar muitas coisas para trás. E aqui estamos de volta ao nosso ponto de partida. Como dizem os antigos, vão-se os anéis e ficam os dedos, e ficaram. Permaneceram os dedos, o corpo, o amor, a expectativa de reencontros, o retorno, as novidades, as conversas, o olho no olho, os abraços, os desafios, o crescimento, a família, os amigos, Deus.
Nós temos vivido dias maravilhosos, sem muitas das nossas coisas, mas com aquilo que mais importa. Estamos tendo a oportunidade de conviver com a família um do outro. Ele conheceu a minha família, eu agora estou conhecendo a dele. E isso não tem preço. Isso não cabe em nenhuma mala. Mas não pense que foi fácil para mim ou tem sido fácil, porque na vida a gente acaba, às vezes, se deixando levar pelas preocupações, né? Quando a gente é jovem e menos maduro, se preocupa com uma série de coisas que talvez não sejam essenciais, como as bugigangas que eu amava comprar. Só que aí a gente cresce e então herda aquilo que antes era preocupação dos nossos pais, como comer, vestir, o sustento, a vida em si. Preocupação com essas coisas é um dilema comum a todo ser humano. E comigo não tem sido diferente, com meu marido não tem sido diferente. Todos os dias a gente precisa voltar à palavra de Deus e se encher da verdade que nos ajuda a não ficar ansiosos com tantas preocupações. Todos os dias a gente precisa trazer à memória o que Cristo disse e está registrado em Mateus 6, 25 ao 34, que eu quero ler para você. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6, 25 ao 34, na Nova Almeida atualizada. Pouco antes da mudança para o Brasil, meu coração ficou apertado diante das incertezas, preocupado com os cuidados da vida. E Deus usou uma canção para me lembrar que Ele é o nosso provedor, que Ele é quem veste os lírios do campo com beleza e esplendor, que é Ele quem alimenta as aves. Lírios e aves não se preocupam com coisas, não têm pertences para guardar em malas e ainda assim não falta nada para eles. Quanto mais o Senhor não fará por mim, quanto mais o Senhor não fará por você que está me ouvindo. Minha sugestão para o dia de hoje, se você anda muito preocupado, apegado com coisas, quaisquer coisas que sejam, é você ler todo o capítulo 6 de Mateus e ouvir a canção que embalou o nosso retorno, meu e do meu marido, para o Brasil. Chama Jireh, da Elevation Worship. Que música linda! Procura no YouTube ou me chama lá no Instagram que eu envio o link para você. E claro, ore muito, converse com Deus, conta para Ele da tua preocupação e despeje aos pés dele a tua ansiedade. O Espírito Santo vai te ajudar a se desapegar das coisas que estão na sua mala, metafórica ou literal, que só te prendem e dificultam o seu percurso. A profissão do meu marido tem sido um instrumento de Deus para me ensinar a desapegar de coisas e me apegar só a Cristo. A vida minimalista, na qual os nossos pertences cabem em poucas malas, tem sido o laboratório onde eu tenho aprendido a buscar o reino e a justiça em primeiro lugar, como Cristo ensinou no Sermão do Monte. É um desafio desapegar de coisas, sim, mas se o que tenho para me apegar é o Todo-Poderoso, o que é que vai me faltar? Nada. Não falta nada a quem deposita confiança, esperança e dependência em Cristo. Antes eu atribuía muito valor a coisas que eu conseguia tocar, usar, guardar e carregar comigo. Hoje, Deus tem me ensinado que as coisas que de fato têm valor não cabem em malas, e é Ele quem me dá cada uma delas e também dá para você. É isso!
Obrigada por me ouvir até aqui, eu espero que tenha sido bom e útil para você. E se foi, compartilhe esse podcast com alguém que você gosta, envia o link lá no WhatsApp ou então bota nas suas redes sociais, tá? E me chama também no Instagram pra gente conversar mais a esse respeito, trocar umas figurinhas. É @IsabelaFreixo, Isabela com S, um L só, Freixo com X e tudo junto. Tá? Eu vou amar conversar com você sobre isso. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana e, se Ele permitir, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!